Estamos de volta para continuarmos refletindo sobre o reino de Deus, tema tão caro para a teologia sistemática e particularmente para a escatologia. Quando entendemos a definição reino de Deus, solidificados numa base bíblico-teológica, podemos então ter a certeza, pela via da fé, que não estamos desamparados. Deus está no controle de tudo e de todos. Este é o vídeo 2 da nossa aula 5. Então, continuando a falar sobre o reino de Deus. E assim, os cristãos não pensam como os deístas, que o mundo foi criado por Deus e que caminha por suas próprias leis. Não, Deus está no controle de tudo. O Senhor governa. Há uma diferença entre o deísmo e o teísmo, e você naturalmente já deve ter ouvido falar, já lido sobre deísmo e teísmo. O deísmo acredita que Deus originou o universo. O deísmo não acredita em eventos, em milagres. O deísmo não acredita em revelações. O deísmo crê que Deus não interfere ativamente nos eventos da Terra. O deísmo é uma filosofia, um pensamento derivado do iluminismo, onde crê que Deus criou todas as coisas com as suas leis próprias, mas não intervém na sua criação. Portanto, é um Deus apático, é um Deus impessoal. Já o teísmo acredita que Deus originou o universo, criou todas as coisas e que interfere ativamente nos eventos da Terra e também do universo. O teísmo acredita em eventos, acredita em revelações, acredita em milagres. Então, os cristãos podem ser classificados como teístas. Eu tenho aqui o PowerPoint que você tem disponível aí na plataforma e tem um quadrinho, um demonstrativo dessas diferenças. Bem, sobre o reino de Deus no Novo Testamento, Jesus, quando ainda era recém-nascido e foi ao templo, lá em Lucas 2:25, consta que Simeão, um judeu piedoso que esperava a consolação de Israel, ele tinha um entendimento do reinado de Deus, lá no tempo de Jesus, na sua fase de criança, ainda bem pequenina, bem pequenino, acerca de uma ação escatológica. O apóstolo Paulo, algum tempo depois da ressurreição de Jesus, o apóstolo Paulo também tinha essa certeza quando registrou na epístola aos Romanos, no capítulo 8:28, as seguintes palavras: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Vamos procurar entender o significado do reino de Deus mediante 3 fulcros, ou 3 pontos fundamentais. Primeiro, o reino como noção. Considerar a expressão reino de Deus como uma noção é perceber a ideia clara e constante. O reino de Deus é a intervenção final, escatológica e decisiva de Deus na história de Israel para realizar as promessas feitas aos profetas. Portanto, sempre na mente, sempre no coração, trazer a noção. Não esquecer de que o reino de Deus é constante, é a intervenção final, escatológica e decisiva de Deus na história de Israel para realizar as promessas feitas aos profetas. Ter a noção é sempre trazer na mente, no coração, esta certeza. O segundo fulcro do entendimento do reino de Deus é o reino como símbolo. O reino de Deus como símbolo está relacionado ao que significa, por exemplo, o reino de Deus para Israel
despertava a lembrança da ação de Deus, seja como Criador do universo, seja como Criador de Israel, e em definitivo, como a expectativa de sua intervenção final na história. Portanto, é Deus quem age na história, em favor de seu povo e em favor da criação em seu conjunto. Expressa uma relação muito pessoal e também ligada a áreas geográficas, o reino de Deus como símbolo. E em terceiro lugar, o terceiro fulcro aqui é o reino de Deus como libertação. Pensar em reino de Deus é pensar em libertação. Libertação de todas as correntes, de todas as algemas. Há uma relação intrínseca entre o reino de Deus e a libertação na história. Entendemos a ação de Deus, que é sempre libertadora. A dimensão do reino é de transformação do mundo. Deus salva o homem e, concomitantemente, salva a criação. A mensagem de Jesus tende à transformação de toda a realidade, não só a realidade do homem, da mulher, do ser humano, mas também de tudo quanto está ao seu redor. Paulo sempre lembra lá em Romanos, do texto inspirado por Deus no capítulo 1, que a natureza geme e aguarda a plena revelação dos filhos de Deus. Muito bem, este é o reino como libertação. Fundamentados nestes fulcros, nestes tópicos, a proposta para hoje é recuperar a dimensão histórica da mensagem de Deus e libertar esta mensagem de todo universalismo abstrato, a fim de que a mensagem bíblica possa dar uma resposta melhor ao mundo de opressão e às estruturas de uma ordem social injusta. É preciso observar sempre uma ordem hermenêutica. A ordem hermenêutica é a seguinte: o primeiro enfoque é tentar ir além do texto bíblico. O segundo está com o texto. E o terceiro é se colocar diante do texto, para não darmos respostas abstratas às perguntas que fazem neste mundo sobre as expectativas do reino de Deus e do seu reino, do seu Cristo, do Espírito Santo. É preciso fugir de toda a realidade abstrata e saber que o reino de Deus, ele é uma realidade concreta, firme, sólida, e que dá a base para uma esperança de um mundo melhor, não só aqui, mas também no porvir. Vamos ver agora o reino de Deus e segundo a Sagrada Escritura, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Mas vamos deixar para o vídeo 3 da nossa aula 5. Até lá, então.